Audiolivro Trono de Vidro, Sarah J. Maas. Capítulo 1. Depois de um ano de escravidão nas minas de sal de Endovier, Selena Sardothian estava acostumada a ser conduzida a todos os lugares em grilhões e com espadas apontadas para si. A maioria dos milhares de escravizados de Endovier era tratada da mesma forma, mas meia dúzia de guardas adicionais sempre escoltava Selena para dentro e para fora das minas. Isso era esperado pela assassina mais famosa de Adarlan. O que Selena não esperava, porém, era um homem encapuzado, todo vestido de preto, ao seu lado, como havia naquele momento. Ele segurava-lhe o braço enquanto a conduzia pelo prédio reluzente, onde a maior parte dos oficiais e capatazes de Endovier estavam lotados. Eles seguiram por corredores, subiram lances de escadas e deram voltas e mais voltas até não haver mais a mínima chance de Selena encontrar o caminho da saída. Pelo menos essa era a intenção do seu acompanhante, pois Selena percebeu que eles subiram e desceram a mesma escadaria dentro de poucos minutos. Ela também não deixou de notar que, apesar do prédio ser uma estrutura padronizada de corredores e escadarias, tinham zigue-zagueado entre os andares, como se Selena fosse se perder assim, com tanta facilidade. Se o homem não estivesse se esforçando tanto, talvez ela tivesse se sentido insultada. Entraram em um corredor bem longo, silencioso, exceto pelo som dos passos. O homem que lhe segurava o braço era alto e forte, mas ela não conseguia ver as feições do rosto escondido pelo capuz. Outra tática para confundir e intimidá-la. As roupas pretas também deviam fazer parte da estratégia. Ele se virou na direção de Selena e ela lhe lançou um sorriso. O homem olhou para a frente de novo e apertou mais o braço da assassina. Selena imaginou que deveria se sentir lisonjeada, mesmo sem saber o que estava acontecendo ou por que o homem ficara à sua espera na saída da mina. Depois de um dia inteiro extraindo sal grosso das entranhas da montanha, encontrá-lo parado lá fora com os outros 6 guardas não melhorara seu humor. Mas Selena ficara mais alerta quando o homem se apresentou ao seu capataz como Shaul Westfall, capitão da guarda real. O céu, de súbito, pareceu desabafar sobre sua cabeça. As montanhas foram empurradas na direção dela e até a terra, por um momento, pareceu inchar na direção de seus joelhos. Há algum tempo, Selena não sentia medo. Não se permitia sentir medo. Todas as manhãs, quando acordava, repetia as mesmas palavras: "Eu não terei medo." Durante um ano, essas palavras significaram a diferença entre partir e ceder. Evitaram que Selena se despedaçasse na escuridão das minas, mas ela não deixaria o capitão desconfiar de nada daquilo. Selena examinou a mão enluvada que apertava seu braço. O couro escuro era quase da mesma cor da sujeira que cobria-lhe a pele. Selena ajustou a túnica rasgada e suja com a mão livre e prendeu um suspiro. Quando entrava nas minas antes da aurora e saía depois do crepúsculo, quase nunca conseguia ver o sol. Por baixo de toda aquela sujeira, estava assustadoramente pálida. É verdade, porém, que um dia já fora atraente, até mesmo bela, mas agora já não fazia mais diferença, não é? Eles chegaram a outro corredor e Selena estudou a espada bem trabalhada do estranho. O punho, dourado, tinha o formato de uma águia de asas abertas. Percebendo o olhar de Selena, a mão enluvada do homem desceu e repousou sobre a cabeça de ouro da águia. A prisioneira sorriu novamente. "Você está bem longe de Forte da Fenda, capitão", disse ela, pigarreando. "Veio com o exército que escutei chegar mais cedo?" Selena tentou ver o que havia sob o capuz, mas não enxergou nada. Sentiu, porém, os olhos do homem sobre seu rosto,
julgando-a, avaliando-a, testando a assassina. Selena encarou de volta. O capitão da Guarda Real seria um adversário interessante, talvez até digno de algum esforço da parte dela. O homem finalmente ergueu a mão da espada, e as dobras da capa voltaram a esconder a lâmina. Quando o tecido se moveu, Selena viu uma serpente alada bordada na túnica real, o selo real. Qual o seu interesse no exército de Adarlan? Replicou ele. Como era bom escutar uma voz como a dela, calma e bem articulada, mesmo que fosse a voz de um brutamontes. Nenhum, respondeu Selena, dando de ombros. O capitão emitiu um pequeno rosnado de irritação. Seria bom ver o sangue dele derramar-se no chão de mármore. A assassina já perdera o controle uma vez, quando seu primeiro capataz escolhera o dia errado para provocá-la. Ainda se lembrava da sensação de ficar a picareta no estômago dele e do sangue pegajoso em suas mãos e rosto. Selena podia desarmar 2 daqueles guardas em menos de um segundo. Será que o capitão se sairia melhor que o capataz falecido? Imaginando os possíveis resultados do confronto, ela sorriu novamente para ele. Não olhe assim para mim, avisou o capitão, e sua mão voltou à espada. Selena escondeu o sorriso dessa vez. Eles passaram por uma série de portas de madeira que a prisioneira vira há alguns minutos. Se quisesse escapar, era só virar à esquerda, no próximo corredor e descer 3 lances de escada. A única coisa que aquela tentativa de confundi-la conseguiu foi familiarizá-la melhor com a estrutura do prédio. Imbecis. Para onde vamos mesmo? Disse ela com doçura. Tirando o cabelo do rosto, quando o capitão não respondeu, Selena trincou os dentes. Os corredores ecoavam alto demais para que Selena conseguisse atacá-los sem chamar a atenção do prédio inteiro. Além do mais, ela não sabia onde estava a chave das correntes, e os 6 guardas que os seguiam seriam um grande empecilho, isso sem falar nos grilhões. Eles entraram em um corredor repleto de candelabros de ferro. Do lado de fora das janelas enfileiradas já era noite. As tochas brilhavam tanto que mal havia sombras onde se esconder. Selena conseguia escutar os outros escravizados no pátio se deslocando em direção ao prédio de madeira onde dormiam. Os gemidos de agonia e retinir das correntes eram um coro tão familiar quanto o das monótonas canções de trabalho que eles entoavam o dia todo. O ocasional estalar dos chicotes contribuía para a sinfonia de brutalidade que Adarlan criara para seus piores criminosos, seus mais pobres cidadãos e suas mais recentes conquistas. Embora alguns prisioneiros fossem pessoas acusadas de tentar praticar magia, não que isso fosse possível, pois há muito a magia desaparecera do reino. Mais e mais rebeldes chegavam a Endovier naqueles dias. A maioria era de Elioi, um dos últimos países que ainda combatiam o imperialismo de Adarlan. Mas quando Selena os importunava em busca de notícias, eles a olhavam com olhos vazios, sem esperança. Ela se arrepiava ao pensar no que teriam sofrido nas mãos das tropas de Adarlan. Às vezes, se perguntava se não teria sido melhor para eles se tivessem morrido no campo de abate, e se não teria sido melhor para ela também ter morrido na noite em que fora traída e capturada. Mas Selena tinha outras coisas em que pensar enquanto caminhava. Será que seria finalmente enforcada? Seu estômago embrulhou. Ela era importante o suficiente para merecer ser executada pelo próprio capitão da Guarda Real. Mas então, para que levá-la primeiro para dentro do prédio? Finalmente, pararam diante das portas de vidro vermelha e dourado, de tão grossas que Selena não conseguia ver o que havia além. O capitão Westphal fez um sinal com o queixo para os 2 guardas do lado da porta, e eles bateram as lanças no chão em um cumprimento. O capitão apertou dolorosamente o braço da prisioneira, puxou-a mais para perto
mas os pés de Selena pareciam feitos de chumbo, e ela fez força na direção oposta. "Prefere ficar nas minas?" perguntou ele, parecendo se divertir com a ideia. "Talvez, se me contassem do que tudo isso se trata, eu não me sentiria tão inclinada a resistir." "Você logo vai saber." As palmas das mãos de Selena estavam úmidas. Sim, ela realmente estava prestes a morrer. A hora finalmente chegara. As portas rangeram ao abrir, revelando o salão do trono imperial. Um candelabro de vidro no formato de cachos de uva ocupava a maior parte do teto, refletindo prismas de fogo na janela do outro lado do aposento. Comparada à aridez do lado de fora das janelas, a opulência ali era como um tapa na cara, mais uma evidência do lucro que o trabalho de Selena lhes proporcionara. "Por aqui", rosnou o capitão da guarda, e finalmente a soltou, empurrando-a com a mão livre. Selena tropeçou e seus pés calejados escorregaram no chão liso, enquanto ela se endireitava. A prisioneira olhou para trás e viu outros 6 guardas aparecerem. 14 guardas mais o capitão. O emblema dourado real, bordado no peitoril dos uniformes pretos, aqueles eram membros da guarda pessoal da família real. Impiedosos, rápidos como raios, treinados desde pequenos para proteger e matar. Selena engoliu em seco, nervosa. Desorientada e sentindo-se estranhamente pesada, ela postou-se no salão. Em um trono ornamentado, feito de madeira, de sequoia, sentava-se um belo jovem. O coração de Selena parou, enquanto os outros se curvavam em reverência. Estava diante do príncipe herdeiro de Adarlan. Capítulo 2. "Vossa Alteza", disse o capitão da guarda, fazendo uma reverência. Ele se endireitou e retirou o capuz, revelando o curto cabelo castanho. A função do capuz certamente fora intimidar Selena, fazer com que ficasse submissa, como se um truque assim tão simplório pudesse funcionar com ela. Mesmo irritada, Selena ficou surpresa ao ver o rosto dele pela primeira vez. Era tão jovem! O capitão Westphal não era excessivamente bonito, mas era difícil não achar o rosto de traços fortes e olhos claros, castanho-dourados, atraentes. Ela abaixou a cabeça, agora intensamente consciente de quanto estava imunda. "É ela?" perguntou o príncipe herdeiro de Adarlan. E Selena olhou de um para o outro, enquanto o capitão assentia com a cabeça. Os dois a encararam, esperando que ela se curvasse em reverência. Selena permaneceu ereta e Shaul remexeu-se inquieto. O príncipe lançou-lhe um olhar para o capitão e ergueu o queixo um pouco mais alto. Selena não iria se curvar para ele. Se já estava destinada à forca, ela não perderia os últimos momentos de vida submetendo-se àquela humilhação. Passos firmes atrás de Selena, e alguém agarrou pelo pescoço. Ela só percebeu as bochechas vermelhas e um bigode ruivo antes de ser jogada no chão gelado de mármore. A dor irradiou por seu rosto, e pequenos focos de luz salpicaram-lhe a visão. Os braços da prisioneira doíam, pois as mãos atadas impediam que ela ajustasse as articulações corretamente. Embora tivesse tentado evitar, lágrimas de dor irromperam. "Esta é a forma adequada de cumprimentar o seu futuro rei", disparou um homem de rosto avermelhado para Selena. A assassina rosnou, mostrando os dentes ao se virar para o imbecil ajoelhado. Ele era quase tão grande quanto seu capataz, e vestia vermelho e laranja, combinando com o pouco cabelo. Seus olhos, cor de obsidiana, brilhavam, enquanto o homem apertava o pescoço de Selena. Se ela conseguisse mexer o braço direito um pouco, poderia desequilibrá-lo e tomar-lhe a espada. Os grilhões pressionavam o estômago da prisioneira
e a raiva faiscante lhe afogueava o rosto. Depois de um momento, o príncipe herdeiro falou: "Não compreendo que sentido há em forçar alguém a se curvar quando o propósito do gesto é mostrar lealdade e respeito." Suas palavras mostravam um profundo tédio. Selena tentou olhar para o príncipe, mas só pôde ver um par de botas de couro preta descansando no chão branco. "Está claro que você me respeita, Duque Perrington, mas é um tanto desnecessário se esforçar tanto para obrigar Selina Sardoufian a ter a mesma opinião. Nós dois sabemos muito bem que ela não tem apreço pela minha família." "Talvez sua intenção, então, seja humilhá-la." O príncipe pausou, e Selena poderia jurar que seus olhos pousaram nela por um breve momento. "Mas acho que já é o bastante." Ele fez outra pausa, então perguntou: "Você não tem uma reunião com o tesoureiro de Endovier? Não quero que se atrase, principalmente depois de ter vindo até aqui só para encontrá-lo." Compreendendo que havia sido dispensado, o torturador de Selena grunhiu e soltou a assassina. Selena descolou a bochecha do mármore, mas permaneceu deitada, até que ele se levantasse e fosse embora. Se algum dia conseguisse escapar, talvez procurasse esse tal Duque Perrington para retribuir a gentileza. Ao se levantar, Selena franziu a testa ao perceber a mancha que deixara no chão impecável e ao escutar o tilintar dos grilhões ecoando pelo salão, silencioso. Mas ela fora treinada para ser uma assassina desde os 8 anos de idade. Quando o rei dos assassinos a encontrou quase morta às margens de um rio congelado e a levou para seu forte, depois de tudo que passara, nada a humilharia, muito menos o simples fato de estar suja. Depois de recompor seu orgulho, ela jogou a longa trança para trás de um dos ombros e levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os do príncipe. Dorian Havillard sorriu para Selena. Era um sorriso polido, repleto de charme cortesão. Sentado confortavelmente no trono, ele apoiava o queixo em uma das mãos e sua coroa de ouro refletia a luz suave do salão. Emblema dourado da serpente alada real lhe ocupava todo o peito. Um manto vermelho cobria graciosamente o príncipe e o trono. Mas algo em seus olhos impressionantemente azuis, da cor das águas dos países do sul, e o contraste que faziam com seus cabelos pretos a deixou sem reação por um instante. Ele era extremamente belo e não devia ter mais de 20 anos. Príncipes não deveriam ser bonitos. Eles são criaturas revoltantes, arrogantes e estúpidas. Como é injusto que seja membro da realeza e bonito. Selena trocou o peso do corpo de um pé para o outro, enquanto o príncipe franzia a testa para ela, avaliando-a. "Achei que tivesse pedido a você que a limpasse", disse ele ao capitão Westphal, que deu um passo à frente. Selena esquecera que havia mais gente no salão. Olhou para os trapos que usava e para a pele encardida, e não conseguiu suprimir uma pontada de vergonha. Que estado mais miserável para uma moça que um dia fora tão bela! À primeira vista, os olhos de Selena pareciam azuis ou cinzentos, talvez até esverdeados, dependendo da cor das roupas que usasse. De perto, porém, a ambiguidade de tons era ofuscada pelo anel de ouro que envolvia suas pupilas, mas eram seus cabelos dourados, que ainda retinham vestígios do antigo esplendor, que chamavam a atenção da maioria das pessoas. Em resumo, Selena Sardoufian fora abençoada com algumas características atraentes que compensavam a mediocridade dos outros traços. E no início da adolescência, ela já descobrira que, com a ajuda de cosméticos, os traços comuns podiam facilmente passar por extraordinários. Agora, porém, postava-se diante de Dorian Havillard,
sentindo-se quase um rato de esgoto. Selena sentiu as bochechas queimarem quando o capitão Westphal falou. Não queria fazê-lo esperar. O príncipe herdeiro balançou a cabeça quando Shaul estendeu a mão na direção de Selena. Não se preocupe com o banho agora. Já posso ver que ela tem potencial. O príncipe endireitou a coluna, concentrado em Selena. Não acredito que tivemos o prazer de nos conhecer formalmente. Mas como você já deve saber, sou Dorian Havillard, príncipe herdeiro de Adarlan, e talvez agora o príncipe herdeiro da maior parte de Erileia. Selena ignorou a onda de emoções amargas que sentiu ao ouvir o nome maldito. E você é Selena Sardothian, a maior assassina de Adarlan, talvez a maior assassina de toda Erileia. Ela pareceu perceber os músculos tensionados de Selena e levantou as sobrancelhas pretas e bem cuidadas. Você parece um pouco jovem demais. O príncipe apoiou os cotovelos nas coxas antes de continuar. Escutei histórias fascinantes sobre você. O que está achando de Endoviar depois de ter vivido com tanto luxo no Forte da Fenda? Canalha arrogante. Mas feliz impossível, cantarolou ela, enquanto enfiava as unhas pontiagudas nas palmas das mãos. Depois de 1 ano, você parece mais ou menos viva. Pergunto-me como isso é possível quando a expectativa de vida nessas minas é de apenas 1 mês. Um mistério fascinante, sem dúvida, respondeu ela, piscando maliciosamente e ajustando os grilhões como se fossem luvas de renda. O príncipe herdeiro virou-se para o capitão. Ela tem a língua bem afiada, não? E não fala como alguém da ralé. Eu realmente espero que não, interrompeu Selena. Vossa Alteza, corrigiu Shaul ríspido. O quê? Você deve chamá-lo de Vossa Alteza. Selena lançou-lhe um sorriso zombeteiro e voltou-se a concentrar no príncipe. Dorian Havillard, para sua surpresa da assassina, gargalhou. Você sabe que agora é escravizada, não sabe? Será que não aprendeu nada com a sua sentença? Se os braços de Selena não estivessem atados, ela os teria cruzado. Não sei como trabalhar em uma mina pode ensinar qualquer coisa, além do modo certo de segurar uma picareta. E você nunca tentou escapar? Um sorriso perverso apareceu lentamente no rosto da assassina. Uma vez. O príncipe levantou as sobrancelhas e voltou-se para o capitão Westphal. Isso ninguém me contou. Selena se voltou para trás e viu Shaul lançar ao príncipe um olhar culpado. O capataz-chefe me informou essa tarde que houve apenas um incidente. 3 meses. 4 meses, corrigiu ela. 4 meses, disse Shaul. Depois que Sardothian chegou, ela tentou fugir. Selena aguardou o resto da história, mas o capitão claramente não tinha a intenção de continuá-la. Mas essa não é nem a melhor parte. Há uma melhor parte? Perguntou o príncipe herdeiro, com a expressão do rosto entre a perplexidade e um sorriso. Shaul encarou Selena furioso antes de começar a falar. É impossível escapar de Endovier. Seu pai se certificou de que cada vigia de Endovier fosse capaz de acertar um esquilo a 200 passos de distância. Tentar escapar é suicídio. Mas você sobreviveu, disse o príncipe para Selena. O sorriso de Selena desapareceu quando as lembranças do incidente retornaram. Sim. E o que aconteceu? Perguntou Dorian. Os olhos de Selena endureceram, frios como gelo. Eu perdi o controle.
É assim que você explica o que fez? Indagou o capitão Westphal, indignado. Ela matou o capataz e mais 23 guardas antes de ser capturada. Estava a uma unha da muralha quando os soldados finalmente a nocautearam. E? Disse Dorian. Selena se irritou. E? Você tem ideia da distância entre as minas e a muralha? O príncipe a encarou com expressão vazia. Ela fechou os olhos e suspirou dramaticamente. São 110 metros desde a minha cela. Eu pedi que alguém me disse. E? Repetiu Dorian. Capitão Westphal, até onde os escravizados costumam chegar quando tentam fugir das minas? 1 metro, murmurou ele. Normalmente, os guardas de Endovier os atingem antes que consigam avançar 1 metro. O silêncio do príncipe herdeiro não era a reação que Selena desejava. Você sabia que era suicídio, disse ele, finalmente, e sua expressão estava mais séria. Talvez tivesse sido má ideia mencionar a questão da muralha, pensou ela. Sim, respondeu Selena, mas eles não mataram você. Seu pai ordenou que me mantivessem viva, o máximo possível, para que sofresse toda a miséria que Endovier tem a oferecer, respondeu Selena, sentindo calafrios que não tinham nada a ver com a temperatura do corpo. Eu não tinha intenção alguma de escapar. A pena, nos olhos do príncipe, fez com que Selena quisesse bater nele. Você carrega muitas cicatrizes? Perguntou o príncipe. A prisioneira deu de ombro e o príncipe sorriu, tentando amenizar o clima sombrio. Ele desceu do estrado onde o trono se sentava. Vire de costas. Deixe-me ver, disse o príncipe herdeiro. Selena franziu a testa, mas obedeceu. Shaul, alerta, se aproximou um passo. Não consigo vê-las com tanta sujeira, reclamou o príncipe, inspecionando a pele exposta por entre os rasgos da blusa de Selena. Ela fez uma careta de raiva e intensificou-a ainda mais quando ele exclamou. E que fedor horrível! Quando não se tem acesso a um sabonete e a uma banheira, é difícil ter um perfume tão agradável quanto o seu, Vossa Alteza. O príncipe herdeiro estalou a língua e andou lentamente ao redor da assassina, avaliando-a. Shaul e o resto dos guardas os observavam, com as mãos nas espadas, como deveriam. Em menos de um segundo, Selena poderia passar os braços algemados por cima da cabeça do príncipe e esmagar a traqueia dele. Valeria a pena tentar só para ver a expressão no rosto de Shaul, mas o príncipe continuou, sem perceber o quanto estava perigosamente próximo dela, e Selena quase se sentiu ofendida. Pelo que vejo, disse ele, há 3 grandes cicatrizes e talvez algumas menores também. Não tão horríveis quanto eu esperava, mas... Bem, os vestidos irão escondê-las, suponho. Vestidos? Repetiu Selena, sem entender, tão próxima dele que poderia ver cada detalhe do paletó do príncipe e sentir o cheiro, não de perfume, mas de cavalos e de ferro. Dorian sorriu. Que olhos impressionantes você tem e como é raivosa. Perto o suficiente para estrangular o príncipe herdeiro de Adarlan, filho do homem que a sentenciara a uma morte lenta e miserável, o autocontrole de Selena se equilibrava perigosamente na beira de um abismo. Exijo saber, começou ela, tentando se aproximar, mas o capitão da guarda a puxou para trás com toda a força. Eu não ia matá-lo, seu idiota. Cuidado com a língua antes que eu a jogue de volta nas minas, disse o capitão de olhos castanhos. Ah, acho que você não faria isso. E por que não? Replicou Shaul.
Dorian voltou ao trono e se sentou. Os olhos cor de safira brilhavam. Celaena olhou de um homem para o outro e endireitou a coluna. Porque há algo que vocês querem de mim, algo que querem tanto que vieram até aqui pessoalmente. Eu não sou idiota, embora tenha sido tola o bastante para ser capturada. E já entendi que isso é algum assunto sigiloso. Por que mais vocês sairiam da capital e se arriscariam a vir tão longe? Então, estão me testando para ver se sou apta física e mentalmente. Bom, sei que ainda não estou louca, apesar do que o incidente na muralha possa sugerir. Então, exijo saber por que vocês estão aqui e que serviço desejam de mim, se é que não estou destinada à forca. Os homens trocaram olhares. Dorian entrelaçou os dedos. Tenho uma proposta para você. Celaena sentiu um aperto no peito. Nunca, nenhum, e nem dos seus sonhos mais fantasiosos, ela imaginara que teria a oportunidade de falar com Dorian Ravillard em pessoa. Poderia matá-lo tão facilmente e arrancar-lhe aquele sorriso do rosto. Poderia destruir o rei como ele a destruíra. Mas talvez a proposta do príncipe herdeiro pudesse proporcionar sua fuga. Se passasse pela muralha, conseguiria fugir, correr e desaparecer nas montanhas e viver em solidão, na escuridão verde da floresta, com um tapete de folhas de pinheiro sob os pés e um cobertor de estrelas sobre a cabeça. Era realmente possível. Ela só precisava passar pela muralha. Já chegara tão perto. Estou disposta a ouvir, disse Celaena.